Recentemente, Anitta deu o que falar. A artista foi a primeira cantora brasileira a figurar no Museu de Cera Madame Tussauds de Nova York. Anitta esteve presente na inauguração da estátua e disse que ficou 12 horas na mesma posição para que o molde fosse feito. 20 profissionais trabalharam na produção da estátua. Além dela, a Rainha Elizabeth II, Lady Gaga e Marilyn Monroe também foram homenageadas da mesma forma. Mas quem é essa Madame Tussauds e como surgiu esse Museu de Cera? Hoje conhecemos Madame Tussauds como um museu de cera com celebridades e realeza. Mas a maioria das pessoas não conhecem a história sangrenta da própria Madame Tussauds, que quase perdeu a cabeça durante a Revolução Francesa. Mary Tussauds tinha apenas 20 anos quando uma turba revolucionária colocou uma cabeça decepada em seus braços e a fez esculpir em cera. Pelos anos seguintes, Mary Tussauds foi forçada a assistir seus amigos visitarem a guilhotina, e então esculpir suas cabeças decapitadas em cera alguns momentos depois. A história dessa mulher foi contada magistralmente no livro Madame Tussauds de Edward Carey, da editora Dark Side Books. Narrado em primeira pessoa, o livro nos convida a ver o mundo pelos olhos de sua protagonista, uma mulher determinada que, a despeito do apelido pequena, foi gigante em observação, talento e coragem. Além disso, o livro é do selo Macabra, que conta uma série de livros assustadores e ao mesmo tempo cativantes. Sem contar o capricho da edição, que conta com a capa dura, com a arte lindíssima, folhas negras na lombada, artes e gravuras ao longo do livro e esse marcador de página belíssimo mostrando que o livro é do selo Macabra. A Dark Side Books nos presenteou o livro e eu corri para ler. Vale muito a pena. Esse vídeo é só uma parte da vida de Madame Tussauds. Se você se interessar e quiser se aprofundar na vida dessa artista, adquira já o livro, pois ele vale a pena pelo conteúdo e pelo capricho da edição. Na descrição desse vídeo tem um link para você comprar o livro. Não perca tempo, vá lá e compre o seu. Hoje, você pode visitar os locais do Madame Tussauds em todo o mundo. Desde o museu original em Londres, fundado em 1835, a Hollywood e Tóquio. Mas até hoje, não há Madame Tussauds em Paris. Mesmo 2 séculos depois, as memórias de fazer máscaras mortais de gesso com cabeças decepadas podem ser muito fortes. Mary Tussauds tinha apenas 20 anos quando a Revolução Francesa eclodiu. Ela viveu a maior parte de sua vida em Paris, e até mesmo passou quase uma década vivendo na luxuosa corte de Versalhes, atuando como tutora de arte para a família real francesa. Durante a Revolução, Mary Tussauds ficou presa em Paris, forçada a usar suas habilidades para ser poupada pelos revolucionários. Antes da Revolução, Mary ajudava o tio a fazer cenas amigáveis em cera da família real sentando-se para jantar. Mas com o reinado do terror, esculpir cabeças decepadas se tornou quase um trabalho de tempo integral. Ela até teve chance de fugir, mas recusou-se. Por sua dedicação, Madame Tussauds foi chamada de artista historiadora da Revolução Francesa. Mary Tussauds ainda era uma adolescente quando fez sua primeira figura de cera. Ela nasceu filha de uma governanta em Berna, mas sua vida mudou de trajetória quando ela começou a auxiliar o Dr. Philippe Curtius, um renomado modelador de cera. Na época, a cera era muito utilizada por médicos para reproduzir partes do corpo humano para estudo. Mary começou a trabalhar para o médico ainda criança, em uma relação informal de aprendiz. Porém, muitos cogitam que ele era seu verdadeiro pai. Enquanto homens famosos de toda a Europa visitavam o médico para que ele pudesse criar seus modelos de cera, Mary conheceu Voltaire, Rousseau, Mirabeau, entre outros. Seu primeiro molde de cera foi feito do rosto de Voltaire. Foi realizado apenas 2 meses antes da morte dele, quando Mary tinha apenas 16 anos. Com as criações dela e do tutor, foi aberto um pequeno museu em casa, o que se tornou um inesperado sucesso. Em uma época em que não existia fotografia, a imprensa era primitiva e as pinturas muito caras, essa era a única oportunidade que as pessoas tinham de conhecer personagens famosos. Os habitantes de Berna faziam fila e começaram a pagar para ver a pequena exposição das maravilhas. A coleção ficou famosa pela Europa, atraindo visitantes de outras regiões, e logo chamou a atenção do príncipe francês, o futuro rei Luís XVI, que convidou o médico a se mudar para Paris para continuar a praticar sua arte. Assim, em 1765,
o médico deixou Berna e se instalou em uma das áreas mais elegantes de Paris. E ele levou consigo 2 assistentes, sendo uma delas Mary Tussaud. Na Paris vivaz e mundana dos últimos anos do Antigo Regime, as coleções de cera já eram conhecidas, mas em geral as esculturas se limitavam a representar cenas alegóricas, de fantasia ou reproduziam histórias da literatura clássica. As obras de Curtius retratavam nobres, militares, cientistas, filósofos e personagens famosos da época, isso tudo em tamanho natural. Suas estátuas vestiam roupas de verdade, algumas das quais pertencentes aos próprios personagens representados, o que gerava grande interesse na alta sociedade parisiense. A primeira exposição de Curtius em Paris foi inaugurada em 1770 e foi um sucesso de público. Uma das obras apresentava Madame de Barry adormecida. Por causa do enorme número de visitantes, em 1776, a exposição foi transferida para o Palais Royal de Paris. Mary estava sempre ao lado do médico, que não somente lhe ensinou perfeitamente a arte de criar estátuas de cera, como lhe apresentou muitos intelectuais e aristocratas daquele tempo, como Voltaire. Não demorou muito para Mary atrair a atenção do casal mais poderoso da França, o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta. A partir de 1780, ela trabalhou para a família real francesa. A irmã de Luís XVI, Madame Elisabeth, era apaixonada pela habilidade de Mary em moldar cera. Então o rei contratou Mary para atuar como tutora de Madame Elisabeth. Por quase uma década, Mary foi uma professora de arte em Versalhes, onde fez amizade com vários aristocratas e nobres. Em suas memórias, Mary diz ter vivido na corte francesa por 8 anos e que era íntima de uma garota gentil e muito religiosa, que morreria na guilhotina alguns anos depois. Mary teria dormido no quarto ao lado da princesa, jantado muitas vezes com ela e participado das conversações que ela tinha com o rei. Entretanto, essa imagem de mulher nobre próxima da família real francesa não parece totalmente verdadeira. Mary afirmou também ter sido amiga íntima de Madame Campanhe, primeira camareira de Maria Antonieta. Porém, em documentos oficiais da época, não há menção a esse nome entre os funcionários da equipe permanente de Versalhes. Para alguns historiadores, Madame Tussaud não mentiu sobre sua permanência na corte, mas pode ter exagerado um pouco, pois seu papel era secundário, se limitando a dar algumas alas em um período relativamente curto. Segundo especialistas, essa história teria sido forjada anos depois, após a abertura do seu museu em Londres, uma jogada de marketing para atrair visitantes. E então a Revolução Francesa varreu o país. De repente, morar em Versalhes tornou-se perigoso, e a loja de Curtius em Paris não estava mais segura. Quando os revolucionários invadiram a Bastilha em 14 de julho de 1789, eles procuravam armas e munições. A Bastilha, uma enorme prisão de pedra, simbolizava a odiada monarquia francesa, e o ataque logo se tornou violento. O primeiro alvo foi o governador da Bastilha, um homem chamado Delaunay, que perdeu a cabeça. Os revolucionários colocaram sua cabeça decepada em uma lança e marcharam por Paris. Porém, uma cabeça decepada dura pouco. Ela perde seus traços e se decompõe. Então, os revolucionários levaram a cabeça de Delaunay para Mary na loja de cera de Curtius e forçaram-na a fazer uma impressão com ela. Logo, Mary estava fazendo modelos de cera de cabeças decepadas toda vez que os revolucionários matavam outro alvo. Qualquer pessoa próxima à família real francesa era considerada suspeita em 1792, incluindo a própria Mary Tussaud. Mas ela conseguiu escapar de um destino perigoso concordando em fazer máscaras mortais de cera para os revolucionários. Mary Tussaud enfrentou um de seus desafios mais difíceis em setembro de 1792, quando uma multidão enfurecida bateu em sua porta segurando a cabeça da princesa Lamballe. A princesa há muito era confidente de Maria Antonieta, uma de suas melhores amigas, o que bastava para ganhar o ódio da multidão. Além disso, nos primeiros anos da Revolução, Lamballe acompanhou a família real a Paris, onde ela arranjou encontros entre Maria Antonieta e simpatizantes monarquistas. Quando ela se recusou a fazer um juramento contra a monarquia, a princesa foi entregue a uma multidão enfurecida que cortou sua cabeça. Ainda fresca, a cabeça foi então levada direto para Madame Tussaud,
que foi forçada a esculpir sob pressão enquanto a multidão a cercava. Mais tarde, a cabeça da princesa seria exibida em uma lança do lado de fora da janela da cela da própria Maria Antonieta. Esse episódio marcou muito Mary Tussauds, como foi mais tarde descrito nas próprias memórias dela. Ter a cabeça decepada de alguém tão adorável entre minhas mãos trêmulas era realmente difícil de suportar. As feições, lindas mesmo na morte, e as mechas ruivas, embora manchadas de sangue, brilhavam com toda a sua riqueza e brilhos naturais. O trabalho de Mary continuou, e outros nobres tiveram sua cabeça decepada. Quando o rei Luís XVI perdeu a cabeça, Mary Tussauds fez uma escultura com ela. No final do Reinado de Terror, ela fez uma de Robespierre. Ela também foi forçada a fazer uma escultura de cera de sua amiga íntima e ex-empregadora Madame Elisabeth, a irmã de Luís XVI. Em 1793, foi a vez de Maria Antonieta. Após a rainha ser guilhotinada, a cabeça dela foi levada para Madame Tussauds criar um modelo de cera. Maria Antonieta viveria em cera, e Madame Tussauds se lembraria dela como um dos ornamentos mais brilhantes que já adornaram a sociedade. A versão que Mary criou da cabeça da rainha acabaria servindo de base para a construção de muitas estátuas de cera modernas da soberana, que estão espalhadas pelas filiais do Museu de Cera. A vida de Madame Tussauds durante a Revolução era um jogo perigoso que ela soube jogar. Ela usou suas habilidades para conquistar os revolucionários enquanto tentava salvar seu próprio pescoço. Mas ao mesmo tempo, tinha que ver e trabalhar com cabeças de pessoas que foram seus amigos e que ela admirava. O trabalho de Mary Tussauds era cansativo. Ela segurava dezenas de cabeças decapitadas em suas mãos. Tinha que rapidamente fazer moldes de gesso com as cabeças decepadas. A técnica permitiu que Tussauds fizesse vários retratos de cada vítima. Ela usava cabelo e dentes humanos reais para fazer as esculturas parecerem realistas. Às vezes, ela usava sangue falso para mostrar como as vítimas morreram violentamente. No entanto, a história de Mary Tussauds viver em Versalhes e trabalhar para a família real não pegou muito bem. Embora ela tivesse criado modelos a partir de cabeças decepadas de vários membros da família real, ela era suspeita de ter simpatias monarquistas e acabou parando atrás das grades. Por 3 meses, Mary esperou seu encontro com a guilhotina. Felizmente, Curtius foi capaz de garantir sua libertação e ela foi salva. Dr. Curtius morreu em 1794, deixando de herança a Mary sua preciosa coleção de estátuas de cera. No ano seguinte, ela se casou com o francês François Tussauds e teve 2 filhos. Ao se separar, Mary saiu da França rumo à Inglaterra. Era o fim de um período perigoso e o início de uma rentável epopeia. Logo ao chegar às Ilhas Britânicas, ela provou seu espírito empreendedor. Organizou um tour de exposições, um museu itinerante, viajando para Escócia, Irlanda, Inglaterra e País de Gales. Quando a Revolução Francesa finalmente chegou ao fim, Mary Tussauds lamentou não apenas seus amigos decapitados, mas também seu patrono e possivelmente pai, Dr. Curtius. Ela até chegou a retornar para a França, mas em 1802 ela deixou o país para sempre, estabelecendo-se na Inglaterra, onde continuou seus trabalhos de cera. Ela abriu um museu de cera com seu nome em 1835. O museu em Londres era um dos favoritos do Duque de Wellington e, como suas primeiras crônicas da Revolução Francesa em cera, Madame Tussauds registrou importantes eventos contemporâneos em seu museu. Em 1837, o Museu Madame Tussauds foi colocado em uma exibição baseada na coroação da Rainha Vitória. Mary se dedicou ao seu trabalho até o final de seus dias, falecendo em 16 de abril de 1850, aos 88 anos de idade. Mas seu museu londrino continua em plena atividade após quase 2 séculos de atividade. Muitas das 400 estátuas originais foram destruídas no incêndio em 1925 e pelos bombardeios nazistas da Segunda Guerra Mundial em 1941. Dos trabalhos originais feitos por Madame Tussauds, há somente 2 estátuas, a de Robespierre e a dela própria, quando tinha mais de 80 anos de idade. Já a estátua original da cabeça de Maria Antonieta também se perdeu. Só existem cópias e fotografias da original. Hoje, o nome de Madame Tussauds pode ser sinônimo de celebridades, mas o que pouca gente fala, inclusive os museus,
é que em sua própria vida ela foi forçada a moldar cabeças decepadas para salvar a sua própria cabeça, sobrevivendo à Revolução Francesa, às guerras napoleônicas e deixando para trás uma grande quantidade de peças que contam um pouco da história daqueles anos turbulentos que marcaram a passagem do século XVIII para o XIX. Me diga aqui no comentário se não é uma história fantástica e macabra ao mesmo tempo. Falando nisso, se você quiser detalhes sobre a vida de Madame Tussauds, adquira já o livro da Dark Side Books. Comenta aqui nos comentários se você ficou afim do livro. Sério, essa edição aqui, bicho, é lindíssima. Olá, eu sou o Professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!